Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 754, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 754, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para os feitos do magnético, que é a energia pior que existe, como animais de 4 pés e como animais de 2 pés, porque são feitos pela energia magnética, e estamos no fim da existência dessa deformação e transformação racional, porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E todos são filhos do eixo da Terra, vão passar a mão no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo. Não sabem que estão sujeitos a todas as doenças de reumatismo, de resfriado, de uma pneumonia, de infarte. Não conhecem a vida, pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estão sujeitos a todas as doenças, a todas as moléstias do mundo, fora as 3 doenças naturais da natureza, que é a leucemia, que é o câncer, que é o AIDS. São doenças naturais da natureza, e com a natureza ninguém pode, por isso, não arranja o remédio para essas doenças. O câncer não tem cura, o AIDS não tem cura, a leucemia não tem cura, porque são doenças naturais da natureza, e nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. A fase do pensamento terminou em 1935, e não sentiram as mudanças dessas energias por viver artificialmente, e quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças das energias da natureza. E estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ela. Mas, a si mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que a humanidade estiver bem preparada, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, a si mesmo, tem que desenvolver seu raciocínio na cultura racional. Depois que desenvolverem o raciocínio na cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Quando estiverem prontos pela cultura racional,
estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ninguém sabe de onde são, ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe o porquê assim são, ninguém sabe de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional. E a energia do mundo racional está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois dessa energia desmaterializada, pela cultura racional, volta ao primeiro mundo, o mundo racional, porque ela veio de lá e está materializada nessa deformação racional, e então ela volta de onde veio. De onde ela veio? Veio do mundo racional e volta ao seu verdadeiro estado natural, como uma energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra e vão se transformar na energia pior que existe, na energia pior que tem, que é a energia magnética, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E por serem filhos do eixo da Terra, vão se transformar em Exu, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo. Então, vão ser espetados com garfão para serem acordados. Serão acordados com o garfão na mão para deixar de pensar que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não sabem que a natureza tem 3 epidemias, o câncer, o AIDS e a leucemia. São 3 epidemias da natureza para matar esse povo que perdeu o direito de viver. O pensador perdeu todo o direito de viver. E por isso muitos morrem em desastres de avião, em desastres de trens, em desastres de automóveis, onde morrem famílias inteiras, porque a vida da matéria é a vida das artes, é a vida dos desastres. E todos perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e o pensador perdeu o direito de viver, como terminou a fase dos monstros, que passaram por várias fases de monstros, também terminou a fase de monstros, e passaram para a fase de selvagens, e terminou a fase dos selvagens, e passaram da fase de selvagem para a fase da civilização, e agora para a última fase da natureza, que é a fase da racionalização, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque estamos na fase do terceiro milênio e todos têm que voltar ao seu verdadeiro estado natural. Volta ao seu estado natural através do desenvolvimento do raciocínio. E estamos prontos, estando prontos, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saberão como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase em 1935, e muitos apelando para tudo, para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. E estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, o pensamento está dando uma chuva de paus nos pensadores.
Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador, se ele não deixa a pessoa passar por essas decepções. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento vão concordar, e no pensamento vão encontrar discórdia, todos discordando de todos. A fraternidade entre os materialistas não existe, porque a fraternidade diz amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Se existisse a verdadeira fraternidade, ninguém morreria de fome. E morrem de fome o mundo inteiro, no mundo inteiro, porque a verdadeira fraternidade não existe. Se existisse a verdadeira fraternidade, não morreria de fome. E a verdadeira fraternidade diz: não faça ao próximo aquilo que não queira para si mesmo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para, depois de bem preparados, voltar ao seu verdadeiro estado natural. Quando todos estiverem prontos para desenvolver o raciocínio, quando o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, vão se transformar para a categoria de bicho irracional. E essa transformação é feita pela energia magnética. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, mas têm que desenvolver o raciocínio para ficarem prontos pela cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que prontos pela energia racional, voltarão para o seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Foram chamados muitas vezes que estavam no caminho errado, mas não quiseram dar atenção, porque o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, mas não quiseram dar atenção. E então vieram parar aí, nessa deformação e transformação racional. Quiseram ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque não quiseram dar atenção ao verdadeiro Deus. Ninguém queria saber de onde vieram e para onde iriam. Agora todos querem saber de onde são, como vieram e como vão. E agora todos querem saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E todos são filhos do eixo da Terra, todos são Exus materializados. São Exus materializados por quê? Porque são filhos do eixo da Terra. Todos são Exus materializados em corpos de energia. E todos que não desenvolver seu raciocínio vão passar vão passar a mão no garfão para espetar esses materialistas. Tem que acordar esses materialistas para que eles fiquem sabendo que a vida não é essa, nascer, sofrer e morrer. A vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, mas eles não querem saber, que não são materialistas, pensam que a vida é essa mesmo,
e é por isso se destrói. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitas doenças que existem no mundo, o reumatismo, os constantes resfriados, porque são doentes, porque estão fora do seu estado natural. É por isso que estão doentes do fígado, doença do baço, tuberculose, pneumonia, doenças do coração. Todos são doentes porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E o senhor Manuel Jacinto Coelho vive fazendo curas, invisivelmente, e aparecendo com um corpo de energia em vários lugares. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. As religiões não fizeram nada pelo mundo, e aí está, em todas as nações do mundo, o conhecimento da cultura racional. E há milhões de milênios que vem a natureza, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, volte ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas, e o mundo está no seu fim, por isso está nesse engodo tanto. Terminou a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar, porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E furacão, tornados, tufões, maremotos, tudo porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. O tornado, quando chega, derruba tudo. Depois vem uma grande enchente, porque o tornado traz muita água. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. E a energia elétrica e a energia magnética está no seu fim. E vão acabar transitando pelo espaço, porque já estão recebendo em sonhos que já estão voando. Esse sonho vai se transmitir em realidade, porque vão mesmo transitar pelo espaço. Depois que transitarem pelo espaço, já estão com raciocínio desenvolvido e vão voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até a pessoa ficar preparada para desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiver com seu raciocínio desenvolvido, ficarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, mas ainda assim mesmo tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para os feitos do magnético, que é a energia pior que existe, como animais de 4 pés e como animais de 2 pés, porque são feitos pela energia magnética. E estamos no fim da existência dessa deformação e transformação racional, porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E todos, como são filhos do eixo da terra, vão passar a mão no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo. Não sabem que estão sujeitos a todas as doenças, de reumatismo, de resfriado,
de uma pneumonia, de infarte, não conhecem a vida. Pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Estão sujeitos a todas as doenças, a todas as moléstias do mundo, fora as 3 doenças naturais da natureza, que é a leucemia, que é o câncer, que é o AIDS. São doenças naturais da natureza, e com a natureza ninguém pode. Por isso não arranjam remédio para essas doenças. O câncer não tem cura, o AIDS não tem cura, a leucemia não tem cura, porque são doenças naturais da natureza, e nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. A continuação dessas mensagens se encontra no 755, volume do Histórico.